Hoje no JU Primeira Edição, Nosso Engenho, Secretaria do Meio Ambiente lança projeto de recuperação de arroio. Hoje começa a campanha eleitoral, termina a paralisação e atendimentos do SAMU voltam ao normal e ainda em 2060, 25% da população brasileira vai ter mais de 65 anos. Vamos te mostrar como isso reflete na economia. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. O Hospital Bruno Born tem agora um dos mais modernos tomógrafos do interior do estado. O investimento é de cerca de R$2 milhões a partir de emenda parlamentar. Além de fazer vários tipos de exames, esse equipamento tem capacidade de visualizar obstruções nas artérias coronárias de forma não invasiva, com o objetivo de buscar um diagnóstico precoce do infarto. Ele é capaz de gerar de forma rápida cerca de 3.000 imagens num só exame. Hoje pela manhã teve lançamento do projeto Nosso Engenho. A proposta é recuperar o arroio. A proposta é recuperar o Arroio do Engenho. Quando se fala dele, se lembra logo do trecho que passa pelo Parque do Engenho. Mas ele começa entre os bairros Olarias e Centenário e vai até o Praia. A maior extensão não é visível, cerca de 70% canalizado em função do mau cheiro. O projeto prevê a despoluição. A Associação de Moradores há muito tempo vem reivindicando, essas melhorias no Parque do Engenho, Agora, esse projeto de revitalização aí do Arroio do Engenho, enfim, a gente nota que é um passo inicial para isso aí, É um ponto estratégico aqui para a cidade, turisticamente também, E a gente espera que esse projeto aí dê andamento, E que venha desde o início da nascente do arroio, O tratamento dos nossos afluentes, a gente percebe que é uma grande reivindicação da comunidade. E fazer o tratamento do dejeto, que é colocado através de estações de tratamento, é um processo que é muito complicado nessa região central, que já está consolidada da cidade. Por isso, então, a gente optou por fazer o tratamento dos afluentes nesse primeiro momento e escolhemos iniciar pelo engenho, gerando uma expectativa de que a água que vai ser depositada no nosso rio Taquari, ela seja de uma qualidade muito melhor. Está sendo feito todo um mapeamento desde a nascente do Arroio do Engenho, do bairro Centenário, divisa do bairro Centenário e Olarias. Então ele já foi percorrido todo ele pelos profissionais, uma parceria formada entre os profissionais da SEMA, profissionais autônomos, Univates e o Ministério Público Estadual através da Promotoria de Lajeado. Então está sendo realizada toda uma coleta de dados para daí sim começar a serem feitos os testes pilotos. Para mudar essa realidade de poluição do arroio, começa o projeto Nosso Engenho. Desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a ideia é despoluir através de diversas ações. Para isso, o apoio da comunidade é fundamental. E a partir do momento que esse estágio dê certo, a gente pretende difundir isso para os outros arroios. E num outro momento, então, a gente trabalha com as próprias residências, os próprios locais onde essa água é depositada, esse dejeto é depositado no arroio. Então, são etapas de um trabalho e a gente, nessa primeira etapa, tem se preocupado em despoluir os afluentes, nesse momento o engenho, dando certo, vamos para os outros, para garantir uma melhor qualidade de água no rio Taquari. É um projeto que não depende só do poder público, e sim de toda a população, de conscientização, que não adianta cobrar um tratamento do poder público se cada um não fizer a sua parte, tratar a sua fossa, cobrar o seu prédio, que destine todo o efluente gerado. A demanda por crédito em cooperativas avançou e a carteira de crédito dessas instituições fechou ano passado com alta de 15%. Segundo o panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo divulgado pelo Banco Central, esse desempenho superou o de 2016, quando houve crescimento de 10%. Os dados do Banco Central revelam ainda que o número de cooperados também cresceu, avançou 8% frente a 2016 e chegou a 9,6 milhões de cooperados. Apenas o segmento de pessoas jurídicas cresceu 19%. Amanhã a Farmácia Escola abre das 8 às 11h30 da manhã. Na parte da tarde vai estar fechada para que seja feito inventário de estoque e reunião da equipe. E a seguir termina a paralisação e atividades do SAMU voltam ao normal.
foram prorrogadas as inscrições para o Festival Barulhinho Bom. O evento envolve apresentações musicais individuais em 3 categorias: estudantes da Univates ou do ensino médio que possuem cartão Explore, professores e funcionários e ainda diplomados. O festival vai ser dia 29 de setembro no Teatro da Univates. As inscrições são de graça e vão até domingo pelo site univates.br/barulhinho bom. A Expo Vale 2018 vai ser de 9 a 18 de novembro no Parque do Imigrante, em Lajeado. A edição desse ano vai contar com parque de diversões e espaço aventura. Os ingressos vão ser comercializados no local ao custo de R$ 6,00 cada, com opção de adquirir pacote promocional com 6 entradas por R$ 30,00. Já no Espaço Aventura, os visitantes podem praticar atividades como tirolesa, escalada e slackline. Profissionais da capital gaúcha que encaminham os chamados feitos ao SAMU para a região estavam em greve. As atividades voltaram ao normal. Quem tem os detalhes é Thiago Wittelder. Olá, Thiago. Olá, Marcos. Bom, é exatamente isso. No início dessa semana, a gente divulgou no Jornal da Univates e falou sobre a greve dos telefonistas e radiooperadores do SAMU a nível de estado. E por isso, a gente conversa agora com o Nilton Rolante, ele que é secretário executivo do Concisa Vale do Taquari. Nilton, a que ponto está essa situação da greve dos telefonistas e radiooperadores que aconteceu segunda e terça-feira? Está praticamente regularizado nesse momento, já está tendo acesso ao sistema de regulação, ao 192 do Estado. Então a região, felizmente, não foi muito afetada, porque a gente tinha uma relação aqui, na oportunidade, com as brigadas militares locais, com o Corpo de Bombeiros, com a IGR, inclusive com o Hospital Bruno Borri, com a UPA, ao qual eles tinham informação, e a gente fazia, nesse momento que estava com dificuldade de comunicação com a base de regulação, o que a gente chama de regulação inversa. Então, a partir de ontem, praticamente foi regularizada essa situação, voltando à normalidade já através do cidadão, quando precisar do 192, ele consegue ter acesso a essa central de regulação que é localizada no município de Porto Alegre. Qual foi o principal motivador dessa greve, que na verdade fez com que os telefonistas, os radiooperadores parassem o trabalho? Na verdade, pelo que a gente tem de informação, é uma empresa terceirizada que coloca à disposição os rádios amadores, os que são os telefonistas e que recebem as ligações, e por falta de pagamento da empresa que detém o contrato, eles deixaram de trabalhar. Mas o Estado do Rio Grande do Sul tinha pagado regularmente essa empresa, e essa empresa teve dificuldade de honrar com o compromisso por questões judiciais, ao qual veio acarretar nessa greve e que infelizmente acabou prejudicando algumas regiões do Vale do Taquari também, mas especialmente do estado, essas cidades que são normalmente reguladas pela cidade de Porto Alegre. Quando a gente fala na falta de pagamento, a gente também lembra de uma situação que é conhecida aqui do Concisa Vale do Taquari, que é a falta de pagamento do Estado, pensando em 2014, 2016 e 2017. A que ponto está essa situação? Nós ainda temos esses atrasos, como você mencionou, do ano 2014, 2016 e 2017, no montante de mais de R$800 mil, que a gente deixou de receber do Estado. Então, hoje, a atividade do SAMU aqui no Vale do Taquari está funcionando regularmente, graças especialmente aos gestores municipais, aos prefeitos, secretários de saúde, que têm honrado e complementado essa falta de recurso para que a gente possa viabilizar o atendimento ao cidadão aqui do Vale. A gente também está no ano 2018 com um pequeno atraso, mas nós aguardamos e temos a certeza que o Estado está trabalhando para que possa honrar com esse passivo, esses recursos na faixa de R$800 mil, que vem com certeza regularizar e deixar mais tranquilo a atividade do SAMU aqui no Vale do Taquari. Ok, obrigado, Nilton. Bom, então conversamos com o Nilton Rolante, ele que é secretário executivo do Concisa Vale do Taquari. Voltamos para o Jornal da Univates nas imagens de Pedro Horner e o Thiago Wittelder. Nas próximas horas, o sol aparece com nebulosidade variável aqui no vale. Assim, as temperaturas sobem aos poucos e as máximas podem atingir os 20 graus. Já em direção à noite, a sensação volta a ser de frio. Amanhã, uma massa de ar seco e frio ainda define as condições do tempo e proporciona um dia de sol com algumas nuvens à região. Veja as temperaturas para amanhã no vale.
Incentivar a divulgação científica e o desenvolvimento do espírito investigativo são alguns dos propósitos da 8ª edição da Feira de Ciências da Univates. Para que mais pessoas tenham a oportunidade de se inscrever no evento, o prazo para submeter projetos, que terminaria na última segunda-feira, foi prorrogado até o dia 20 desse mês. Para participar, as escolas podem enviar os trabalhos para o e-mail feiradesciencias@univates.br. A Univates tem 12 opções de cursos de pós-graduação lato sensu para o segundo semestre. Eles são concentrados nas áreas de gestão e negócios, saúde, economia criativa, educação e humanidades, engenharias, arquitetura e direito. Os cursos de pós-graduação têm duração média de 2 anos e começam em setembro. Inscrições pelo site univates.br/pós-graduação. E hoje começou oficialmente a campanha eleitoral. Só para presidente são 13 candidatos. Momento para expor propostas e mostrar o porquê de serem eleitos. O porquê devem ser eleitos. A campanha eleitoral termina dia 6 de outubro, véspera da eleição. Carreatas, comícios, distribuição de material gráfico, propaganda na mídia e na internet. A partir de hoje, tudo está liberado aos candidatos às eleições 2018. Já a propaganda na TV e no rádio, só dia 31. Esse ano eles vão ter menos tempo para pedir o voto. A campanha dura 52 dias, 10 a menos do que em 2014. O candidato precisa, durante a campanha eleitoral, independente do tempo que ela ocorrer, demonstrar para o eleitor que o candidato é aquele que consegue se apresentar como o mais apto a garantir os conceitos que o candidato está trabalhando. Então, cada candidato procura grudar no rosto do candidato uma espécie de imagem daquilo que ele vai fazer. É o foco da campanha eleitoral. Numa campanha mais curta, os candidatos vão ter que trabalhar bastante, desde o primeiro momento até o último, em todos os debates, em todos os espaços no rádio e na TV, um foco da campanha muito claro. O candidato não vai ter muito tempo para ficar divagando sobre vários temas, ele precisa se conectar com um tema e aparecer diante do eleitor como o mais apto, o mais eficiente para dar conta daquele tema. Esse ano a fiscalização vai ser maior. A campanha eleitoral deve terminar dia 6 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral terá uma fiscalização muito grande em relação à procedência das informações na internet. E fora isso, na campanha eleitoral nas ruas, fica valendo aquilo que já existia nas outras eleições em relação ao fato dos candidatos não poluírem a cidade com panfletos e outdoors e cavaletes com o nome do candidato, e haverá um controle um pouco maior em relação à origem das informações na internet. O eleitor vai ter que escolher os ocupantes de 6 cargos. Isso inclui presidente da República, governador do estado, senador, deputado federal e estadual. Seria interessante que o eleitor valorizasse o voto que é dado para compor o Congresso e a Assembleia Legislativa, porque governador nenhum, presidente nenhum governa sem apoio no Congresso, sem apoio na Assembleia Legislativa. Então, um critério que o eleitor poderia ter é o de escolher não apenas o candidato a governador e a presidente, como também buscar candidatos ao Senado e à Câmara de Deputados e à Assembleia Legislativa que tivessem pelo menos a mesma linha de pensamento ou fizessem parte da coligação daquele candidato a governador e presidente. Momento para o eleitor pesquisar e votar consciente. É dele o poder de decidir o futuro para os próximos 4 anos. O eleitor tem a chance agora de poder escolher um candidato que possa ter um governo com uma legitimidade maior, com condições de governabilidade maior e condições até mesmo de dialogar com vários campos políticos de oposição e de dialogar com a sociedade para tratar de assuntos que são bastante impopulares, como reforma da Previdência, por exemplo, que vai aparecer logo nos primeiros anos do governo, como a questão do combate à inflação e a necessidade de cortes de gastos do Estado, o que significa políticas públicas em menor quantidade. Então são assuntos que geram impopularidade e somente um governo com base aliada, com credibilidade através do voto, com legitimidade para governar, teria condições de encaminhar um diálogo com a sociedade, que não é o que acontece no governo atual, e espera-se que as urnas façam com que brote uma legitimidade maior. O primeiro turno das eleições é dia 7 de outubro, o segundo no dia 24. E a seguir, em 2060, 25% da população brasileira vai ter mais de 65 anos.
Nesse domingo, às 4 horas da tarde, tem jogo festivo dos amigos de Wellington Monteiro, que foram campeões mundiais com o Internacional em 2006. Os ingressos para a partida custam de R$20 a R$40. Estão à venda no Tonho Automóveis, na secretaria do clube, DMF Esportes, Bauru Estrela e Cavaleiros Beer. No último sábado, a LAF sofreu a 9ª derrota na Liga Gaúcha de Futsal. Agora a equipe tenta superar a fase negativa. Nesse sábado tem mais um jogo, é clássico. A Soeva fora de casa a partir das 8h15 da noite. Até 2060, a população com mais de 60 anos deve dobrar de tamanho e atingir 32% do total de habitantes. Esse número alerta o poder público que vai precisar pensar em adequações para o futuro. Assim como a quantidade de prédios que tem aumentado, a população idosa também tem crescido. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro alcançou a maior média da história, chegando a 76 anos. E um salto de 22 anos em relação à década passada. A gente já sabia nos anos 70, 80 que essa população ia aumentar. Segundo essa professora universitária, dos 5.570 municípios brasileiros, 531 já têm mais pessoas acima de 60 anos do que adolescentes de até 15 anos. E aí a gente chega hoje já em alguns municípios do Sul e do Sudeste que estão com uma população mais que 60 anos, com pessoas com mais de 60 e tem menos com 15 anos. Então, essa inversão na geográfica, ela está acontecendo já e a previsão é para 2031. O ano é 2018, eu tenho 23 anos. Em 2060 eu vou ter 65 anos. E segundo dados do IBGE, eu vou fazer parte de um grupo que vai representar 25% da população brasileira. Esses números refletem diretamente na economia. Uma série de ajustes precisam ser feitos até 2060. De adequação das empresas, porque essa população vai ficar mais tempo trabalhando, porque ela está mais ativa, e com isso as empresas, as políticas públicas, tudo tem que se adequar. A longevidade não tem segredo. Uma vida saudável é o melhor caminho para conquistar isso. Nós hoje podemos viver até 127 anos. E a gente chega ao máximo até no 100, porque a gente tem alguns pontos que precisamos cuidar. Então, podemos entrar na área da alimentação, na área da atividade física. Também a gente tem pesquisas que falam do vinho, um cálice de vinho seria importante todos os dias, claro, para quem não toma a medicação. Então, temos alguns pontos que a gente pode, sim, ao encontro da longevidade e está sendo comprovado a genética que a gente vive mais. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.